assim, eu ainda tô nessa luta contra as redes sociais, né, que nem Don Quixote, só que eu não tenho nenhum Sancho Panza ao meu lado, assim. Costumo falar até que o Rocinante é o meu computador, que ele é um velho de guerra, assim. Tá aguentando o que pode, mas se eu tenho um Rocinante é o meu PCzinho aqui, que parece uma Airfryer. Mas eu comprei ele porque ele tem um LEDzinho verde, assim, ele é branco e preto e verde. Ele parece o Shadow Moon, é a paleta de cores Shadow Moon do Kamen Rider. Isso pra mim me comprou na hora, mas o que eu quero dizer é que eu tô nessa guerra Don Quixotiniana, se é que essa palavra existe. E assim eu dei um tempo, eu achei que era a melhor solução e tá sendo mesmo. As redes sociais estavam me fazendo muito mal por várias coisas, assim. Tenho assuntos pessoais, tenho minhas tramas, tenho minhas guerras aí que eu cometi. Eu tenho, se puxar minha capivara, tem muita coisa lá. Mas às vezes a gente ganha e muitas vezes a gente perde. Mas não só isso, mas no geral mesmo, o normal de uma rede social, sem crises, pra mim era muito fútil. E eu digo isso porque ela me fazia mal. Eu sinto que eu perdia muito tempo da minha vida grudado, só vendo notícia atrás de notícias. As notícias nunca chegavam limpas, sempre chegavam infectadas com as narrativas de todos os lados possíveis. Então nunca tinha algo puro, era sempre algo contaminado. Isso desgasta a nossa cabeça, isso desgasta o nosso cérebro. Então eu sinto que eu perdia muita parte do meu dia e meu humor era muito influenciado por isso, porque assim, eu tenho algumas condições assim que eu não me sinto confortável ainda em conversar com vocês, em falar, em explanar. Então eu tenho algumas condições que ainda são muito pessoais, mas elas me trazem benefícios, elas me trazem dificuldades e eu tenho que lidar com elas de algum jeito. Mas uma delas que eu posso falar pra vocês é que eu sinto as coisas numa intensidade absurda, tanto pro bem quanto pro mal. Essa é uma marca que eu tenho e isso nunca vai mudar e é uma das coisas que eu preciso aprender a lidar. Então era muito fácil o meu humor ser totalmente desgraçado pelas redes sociais, assim, por uma coisinha de nada, por um amontoado de fatos e às vezes nem factíveis eles eram, mas uma coisinha de nada já era o suficiente pra estragar o meu dia, pra deixar pra baixo. Aí eu tinha que lutar contra isso, tinha que explorar novos ares. Era difícil, quando a gente cai, quando a gente tá ali pra baixo, é difícil a gente se levantar, é difícil a gente se distrair do porquê de fato a gente tinha caído. Então era sempre assim, era muito chato. E eu sinto que às vezes a gente quer compensar, é que nem apostar, sabe? Quanto mais você perde, mais você quer ganhar, mais você quer recuperar, e aí é um ciclo vicioso. Eu sentia que era assim também com as redes sociais, porque tem tudo a ver com a dopamina, sabe? Com aquela coisa da gente querer ficar bem, querer sentir as emoções ali, ter as recompensas na hora. Então, quanto mais notícia ruim eu via, quanto mais opiniões que me desagradavam, e eu nem digo que eram opiniões tão verdadeiras assim, porque eu não vejo mais opiniões de verdade, eu só vejo narrativas pré-fabricadas nas redes sociais. Isso é uma coisa que me causa muito incômodo, mais até do que a tonalidade, digamos assim, do que de fato as opiniões querem dizer, assim, do que de fato elas querem dizer, assim. Se elas forem genuínas não me incomodam, mas se elas forem pré-fabricadas, aquilo mexe muito comigo. Então havia muita narrativa e tudo mais, e toda vez que eu vi essas coisas, a gente procura coisas boas, sabe? Porque tinham coisas interessantes, assim, tinha motivos que ainda me mantinham ligados nas redes sociais, mas eles eram cada vez mais raros. E assim, quanto mais coisa ruim eu via, quanto mais coisa que me afetava eu via, mais eu procurava uma coisinha boa pra mim poder pegar ela, sabe? Mais eu procurava respostas de tudo aquilo que estava acontecendo, procurava motivos, sabe? Aquela música do Tim Maia, né? Me dê motivos! Então eu tava nessa, sabe? Eu tava procurando motivos pra ficar lá, só que eu não encontrava. Eu não encontrava as boas notícias, sabe? Eu realmente não encontrava as boas notícias. E isso foi mexendo comigo, eu sentia que eu perdia muito tempo do meu tempo. Perdia muito tempo da minha vida, não fazendo nada produtivo, e isso afetava
as outras coisas, assim, porque se o dia não tá legal, aí eu já não consigo ter muita força pra gravar, muita coisa pra fazer as tarefas, muita coisa pra ir trabalhar. E tudo ficava... A gente fazia as coisas de má vontade, sabe? A gente fazia as coisas meio trocando os pés pelas mãos ali, não saía, sabe? Por mais que a gente se esforçasse, eu sentia que eu não tava fazendo o melhor que eu podia. Então, por essas e outras, eu decidi me afastar, sabe? Foi muito natural pra mim, assim. Chegou um dia que eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando murro em ponta de faca, eu só tô me machucando. Toda vez que eu passo mais que 5 minutos aqui, já é motivo pra me desgraçar, já é motivo pra me chatear. E eu falo, eu tô fazendo isso pra me chatear, caramba, por quê? Eu não sou masoquista, sabe? Eu não preciso disso. Por mais que eu precise trabalhar com redes sociais. É tão contraditório, meus amigos, vocês não sabem o quanto eu pensei nisso. Sabe o quanto eu pensei contraditório, tipo, eu vivo na internet. Muitas das razões pelas quais eu luto estão na internet. E é uma coisa que eu não gosto. Assim, parte delas, porque a parte que eu trabalho, a parte que eu vivo, eu adoro, sabe? O YouTube é uma rede que eu nunca saí. Eu gosto de navegar, eu gosto de ouvir podcasts no Spotify também. Eu gosto de explorar essas coisas e essa é uma rede que eu não abandono, sabe? É uma rede que eu nunca saí, nunca pretendi sair, porque aqui eu vejo muitas coisas boas. Aqui é um lugar onde a sua criatividade pode ser explorada, então eu vejo muitas pessoas criativas por aqui. Eu acho muita coisa que me agrada e que me mantém vivo, assim. Muitas pessoas são impactadas por isso e eu sou impactado também, eu quero impactar outras pessoas. Então, aqui no YouTube eu só tenho coisas boas a dizer, por mais que a plataforma tenha seus problemas e no decorrer dos anos muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Agora, as outras redes sociais ali, aquelas que são mais voltadas a opiniões e tudo mais, aquelas já me desagradam, assim. Eu já sofri muito em todas elas. Talvez o Instagram que eu menos tenha me envolvido, e justamente por ter me envolvido menos é que eu tenho menos causos para contar, mas eu já perdi as contas de quantas discussões já entrei no Facebook, de quantas tretas eu já participei, e eu sempre tive algo muito ruim comigo, que eu sempre tive uma mentalidade muito kamikaze nesses conflitos. Só que o kamikaze, geralmente, você procura acertar o inimigo. Só que no meu caso, o alvo era eu mesmo. Eu era um kamikaze de mim. Assim, eu sempre explodia pra estourar só a mim e não machucar mais ninguém. Só que nesse processo a gente se machuca e acaba machucando os outros também. Então eu aprendi muito com isso, mas esse também é um dos motivos pela qual eu tenho uma carga tão negativa em relação a algumas redes sociais. E no Twitter mesmo, assim, ela é recheada de coisas que não são legais, assim, de coisas que me chateiam. E eu não quero viver numa bolha, sabe? Eu não quero transformar tudo nas coisas que não me desagradam. Eu gosto do desconforto também. Eu tenho que ver coisas que me deixam desconfortáveis, que me façam pensar, que me façam fazer uma autocrítica, ou então criticar os outros. Eu sei que isso é importante para o meu conhecimento, mas chega uma hora que não dá, porque a gente para de ver coisas reais e vive justamente algo que não existe. Por mais que estejam ali notícias do mundo real, aquelas opiniões não são reais. E é isso que eu via. Eu acho tão bonito a liberdade de pensar, a liberdade de expressão, dos valores que eu não troco, que eu luto, e é uma das coisas que me mantém acreditando que é possível mudar, que é possível melhorar. As pessoas trocam a liberdade de pensar por míseros pensamentos alheios, sabe? Elas trocam a sua própria opinião pela opinião dos outros, e quando você vê, fica caricato. Você vê uma opinião da pessoa, você já sabe todas as outras dela. Então, como isso é produtivo? Me fala. Como você pode ganhar alguma coisa com isso? Como você pode ter uma troca de experiências, uma troca de argumentos que seja? Aquilo não leva a nada, porque todo mundo já sabe onde vai parar, sabe? É totalmente desinteressante pra mim quando eu já sei tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa não pensa. E é muito triste pra mim essa rejeição ao pensar, mas essa adequação às narrativas. Todo mundo quer ter a narrativa correta. É uma das coisas que mais me incomoda, que sempre surge um fato, todo mundo já tem que se antenar para saber o que ela pode opinar, para saber o que ela pode dizer, e geralmente só tem 2 narrativas, não tem 3, não tem 4, não. Ou é ou não é, a coisa mais binária de todas. E muita gente se perde nisso, porque elas automaticamente já odeiam todo mundo que não embarcou na narrativa deles, e
e elas têm que se juntar com todos aqueles que estão falando a mesma coisa que elas. Isso pode ser levado a muitas potências, tem muitos grupos, tem muitas desuniões. Isso me chateia. Então eu ainda tô nesse processo de ficar meio afastado, de não entrar em nenhum lugar, assim, eu vivo no YouTube mesmo, assim, a única coisa que eu consumo, a única coisa que eu vejo, e o resto é resto. Eu tô me resguardando,